Boa noite a todos. Como o Jaime disse, o meu nome é Ricardo Walter. Eu cheguei em Brasília faz 6 anos e meio, mais ou menos, vindo do Rio de Janeiro, do interior do Rio, de uma cidade chamada Magé. E eu agradeço a todos pelo convite, pela oportunidade de falarmos sobre a vivência cristã na transição planetária, a caridade em ação permanente. Certamente é uma mensagem que traz a essência do Evangelho em tempos em que o mundo se comove em virtude da pandemia. Nós relembramos todos os dias a mensagem do Cristo, reconhecendo que ele, como ele mesmo disse no Evangelho de Mateus, ele é a porta que conduz à vida. Ouvimos de tudo, retemos o bem, mas a nossa alma tem uma monogamia filosófica. Nós somos amantes de Jesus. Aquilo que concorda com Jesus fica. Aquilo que não concorda com Jesus passará. Só as palavras dele não passarão, como ele mesmo disse. E a caridade concorda com Jesus. A caridade é a essência, o perfume central do seu Evangelho. E nós hoje estamos aqui para falar de caridade, para falar da Boa Nova, não apenas pelo desejo de uma evolução espiritual que nos leve a colônias espirituais superiores ou porque temos medo dos umbrais. Não. Nós estamos aqui pelo simples motivo de termos visto o amor de Deus na face de Cristo. E reconhecemos com João Batista que é preciso que a gente diminua para que Jesus cresça no coração da humanidade. As minhas palavras são palavras humanas e a linguagem humana apenas encanta e às vezes hipnotiza. Mas o que comunica o verdadeiro evangelho é o Espírito da verdade, é o poder de Deus, que em todos os tempos é amor. Não é um poder que massacra, não é um poder que julga, é um poder que acolhe, que salva e regenera. E nós vamos falar de caridade. E eu lembro que certa vez, eu lendo uma matéria no jornal, um filósofo europeu dizia que a caridade era um movimento muito forte nos países de terceiro mundo, como o Brasil, em virtude da precariedade das políticas públicas. Que quando o Estado ele atendesse às necessidades básicas da população, a caridade e a solidariedade desapareceriam. E naquele momento, obviamente, eu não pude concordar com ele. Porque dentro da doutrina espírita nós aprendemos que se existe a caridade material, existe também a caridade moral. Todos os países do mundo, aqueles que apresentam os índices de desenvolvimento mais baixo, como as nações africanas, ou os países que apresentam um desenvolvimento mais alto, como as nações da Escandinávia, por exemplo, em todos eles, o perfume da caridade é fundamental. Em toda parte, há lágrimas a serem enxugadas. Em toda parte, há pessoas necessitadas de abraço, de carinho, de um ouvido amigo, de uma prece. A caridade jamais desaparecerá. Por isso que o apóstolo Paulo, falando sobre o amor na carta aos Coríntios, ele diz que passarão as ciências, passarão as profecias, mas o amor permanecerá. O amor ele serve tanto para os mundos primitivos quanto para os mundos ditosos. É o brasão de Deus, é a marca divina penetrando todo o universo. Então, meus amigos, falando de caridade, nós gostaríamos de relembrar
uma passagem do Evangelho de Jesus, que foi anotada pelo apóstolo Lucas no seu Evangelho, no capítulo 16, versículo de 19 a 21, quando Jesus narra a parábola do rico e de Lázaro. E o mestre disse assim aos seus discípulos e àquela multidão de povo, e principalmente aos religiosos do templo, aos fariseus e aos saduceus, para que eles pudessem escutar a diferença entre espiritualidade e crença. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlcera, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lhe lamber as feridas. Nesse momento de pandemia, o quanto é importante ouvir novamente esse ensino de Jesus. O nosso país atravessa uma grande sombra de fome, de dor e de desemprego. Aqueles que já ouviram a voz do Sermão da Montanha, que já tiveram a oportunidade de se debruçarem nas parábolas de Jesus e têm um pouco mais do que o necessário, são chamados no coração a cumprirem um dever da consciência. E, diferentemente desse rico da parábola, não ignorarem as úlceras e a fome que acometem aqueles que ocupam a base da pirâmide social. O homem certamente necessita do pão do espírito, aquele que sacia as sedes do coração, do sentimento, aquele que eleva a nossa mente a patamares mais altos de espiritualidade. Mas o homem também precisa do pão que sacia a fome do estômago. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Quando forem abertos os segredos do coração, quando acontecer aquela divisão que Jesus disse em um dos seus ensinamentos, a separação dos bodes e das ovelhas, meus irmãos, muitos apóstolos anônimos serão conhecidos pela humanidade. Aqueles que não tiveram os seus nomes decantados nos púlpitos, aqueles que não carregavam pergaminhos brazonados, aqueles que não traziam nenhum título acadêmico, todavia anônimos pelo mundo, passaram por essa terra semeando a caridade. Embora o Estado ainda peque muito nas suas políticas públicas de socorro aos mais necessitados, nós temos podido observar com os nossos próprios olhos os trabalhos dos servidores anônimos de Jesus. Quantas pessoas indo para as rodoviárias, para as vielas, para os becos, para os guetos, para as favelas, para as comunidades mais pobres, levando agasalho, cobertor, meia, sopa, cesta básica. Quantas pessoas que fazem tudo isso dando com uma mão e escondendo da outra, porque a dor do seu semelhante a comove. Elas, embora talvez não saibam, carregam no coração aquela máxima de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E é impossível receber a misericórdia do alto. É impossível ser socorrido por Jesus em ato contínuo, não ter o coração marcado por uma vontade incontrolável de irmos em direção à dor do nosso próximo. E aqui nós falamos, neste momento, da caridade material. E muitos de nós podemos dizer: mas eu talvez não tenha o que dividir. Eu vivo com pouco
na minha vida. E aí nós lembramos daquela doce viúva do gasofilácio. Jesus não está interessado na quantidade das pratas e do ouro, e nem nos movimentos incessantes das quantidades humanas. Jesus quer saber na migalha generosa de amor que parte do nosso coração. Todos podem colaborar, todos têm condições de ajudar. E se não sabe como diz o apóstolo Tiago na sua maravilhosa epístola, se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Meu Senhor, eu gostaria de ajudar os meus irmãos em dores, mas a minha inteligência ainda não alcança como praticar a caridade. O meu coração ainda traz pedras e espinhos, sufocando a boa semente do Evangelho. Me ajuda, meu Deus. E é impossível que essa prece não seja ouvida pelos altiplanos da espiritualidade superior. Não tem uma prece em favor da caridade que não seja atendida pelos céus, meus amigos. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João que tudo quanto pedíssemos ao Pai em nome dele, nós receberíamos. Olha que prece em nome de Jesus. Senhor, dilata minha inteligência, tira as pedras do meu coração e as escamas dos meus olhos, para que eu enxergue a caridade que é possível que seja praticada pela minha alma. Com certeza, os teus mentores espirituais vão se movimentar em tua direção. E olha o que diz João na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 17. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Como é que nós sabemos? Olha como o Evangelho é simples. Olha como o Evangelho foge das teorias complicadas, daquela linguagem hermenêutica. Olha como o Evangelho se comunica a todo o povo. Como é que eu sei que permanece em uma pessoa o amor de Deus? Se essa pessoa vê o seu irmão passando necessidade e se compadece dele, e em podendo ajudar, ajuda. Ajuda sem fazer julgamentos. Ajuda ouvindo o disco milagroso da consciência, como diz André Luiz, onde Deus cravou as suas leis eternas. Muitas das vezes, meus irmãos, nós deixamos de ajudar, não é pela falta de possibilidade, é pelas durezas do nosso coração. E o Evangelho não fala de uma luz que nasce fora. O Evangelho não fala de seres iluminados que praticam uma religiosidade exterior. O Evangelho fala de uma luz invisível e silenciosa que nasce dentro do coração. Para o Evangelho, luz é amor e amor é luz. E assim nós vamos sentindo as melhorias do nosso próprio ser. E aí nós vemos que no cenário atual do mundo, como em todos os tempos, existe um grande príncipe que atrapalha os movimentos da caridade. A ganância humana, o desejo incontido e a cobiça levam o homem à sanha quase que insaciável em busca do dinheiro. As nações, as famílias, os exércitos, a política se organizam tendo como seu príncipe, o seu rei, aquele objeto a ser idolatrado, o dinheiro. E Jesus nos disse que não poderíamos servir a dois senhores,
a Mamon e a Deus. E aí nós fazemos uma pergunta que muitas das vezes é repetida dentro do movimento espírita: se o dinheiro é bom ou se o dinheiro é ruim, se nós devemos ter ou se nós não devemos ter dinheiro. A pergunta, meus amigos, não é essa. Essa pergunta é até muito infantil. É óbvio que em um mundo material nós precisamos dos recursos amoedados. Todos nós necessitamos do dinheiro, mas a pergunta não é essa. A pergunta é: o dinheiro está no teu bolso ou o dinheiro entrou no teu coração? Porque se o dinheiro passa do bolso para as mãos, está ótimo. Mas se o dinheiro passa do bolso para o coração, aí nós temos um grande problema. E é o dever de todos nós nos fazermos essa pergunta: aonde eu guardo o dinheiro? No meu bolso, no banco ou no campo eterno dos meus sentimentos? É por isso que, por guardar o dinheiro no bolso, nós não conseguimos ainda utilizar desse recurso precioso de uma forma mais vasta em prol da caridade. Então essa pergunta, ela fica no ar para que cada um possa responder na câmara secreta do seu coração. Cada um de acordo com o seu livre-arbítrio e com as suas possibilidades de reflexão. E quando nós vemos a caridade como esse grande chamado dos céus, nós reconhecemos que talvez não seja tão fácil permanecer na caridade. Às vezes conhecemos a doutrina espírita, ouvimos uma palestra, nos encantamos com a mensagem de Jesus, desejamos devorar as obras espíritas, passamos a frequentar com ostensividade as casas de oração, e tudo isso é normal. São as alegrias, as euforias do momento. Mas, meus amigos, a caridade pede fôlego para que nós possamos não desistir nos percalços e nas dificuldades do caminho. Se alguém esperar as cócegas, os arrepios, as sensibilidades extremas, a comunicação ostensiva com os espíritos superiores e as ternuras mais santas do coração para praticar a caridade, eu lamento em dizer que nós praticaremos muito menos do que podemos praticar. Porque em muitos momentos da vida nós lidamos com as nossas aflições ocultas e conhecidas. Nós somos seres imperfeitos que ainda sentem preguiça, raiva, desânimo, melindre. Então, se nós esperarmos um coração puro, cheio de amor, para colocarmos a mão na massa e cooperarmos na seara de Jesus, nós teremos muita dificuldade de permanecer nessa caminhada longa que nos conduz ao reino dos céus. Então, que virtude é essa que auxilia a caridade? Que virtude é essa que faz o homem entrar nessa seara do bom samaritano e não desistir? Essa virtude, meus amigos, é a fé. É a fé. Como disse Paulo na sua carta aos Romanos, nem a aflição, nem a angústia, nem o frio, nem a fome, nem o passado, nem o presente, nem o futuro podem nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Se nós estivermos assentados nessa âncora firme e forte da esperança, que é a fé, virão as tempestades, as enxurradas, mas nós não desistiremos do caminho do bem. Nós passaremos, sim, pelas nossas próprias imperfeições, aflito, com preguiça, milindrado,
mas eu vou, porque a fé é a esperança nas coisas que não se veem e nas realidades que se esperam. Não é pelas carícias do coração, não é apenas pelos arrepios da pele, não é apenas pelas cócegas do sentimento. Eu levanto, tomo o meu leito e ando por aquilo que eu já sei de Jesus, pela minha consciência em fé. Alguém acha, por exemplo, que Kardec codificou a doutrina espírita, sentindo arrepios e cócegas e sendo acalentado o tempo todo pela espiritualidade superior? Não. Muitas das vezes o trabalho do codificador foi feito sob muitas lágrimas e muitas dores, assim como os discípulos de Jesus. Alguém acha que as travessias de Paulo no deserto, alguém acha que os naufrágios que o apóstolo passou, ele fez sorrindo, ele fez sentindo arrepios exteriores? Não. Ele já tinha uma consciência da fé e disse: embora eu não sinta agora as ternuras santas do coração, eu vou cumprir o meu dever, porque para mim basta apenas uma estrada de Damasco. Jesus não precisa se manifestar a mim todos os dias. Bastou uma única materialização, uma única pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E agora é comigo, por aquilo que eu já aprendi dele, pelas leituras do Evangelho, por aquilo que me foi dado conhecer através da oralidade dos discípulos da primeira hora. Então, meus amigos, que não desanimemos no frio, no calor, na doença, nas dores, nos desencarnes, porque a fé é a amiga da caridade. Não há caridade genuína que resista aos turbilhões do tempo se ela não estiver amparada pela fé. Como passar por esse momento de pandemia, em que depressões se avizinham, síndromes do pânico, em que muitas das vezes o homem é bombardeado pela mídia e pode sentir-se abandonado? Como, meu amigo, passar por tudo isso sem a fé sustentando a caridade? É como se nós ouvíssemos lá no fundo da alma, nas fibras mais sutis do sentimento: enquanto ainda não amas como deveria amar, faças o que faria se porventura já amasse. Faças o que você faria se porventura já amasse. Às vezes nós não damos conta de ser o bom samaritano, de ver um homem atirado à beira do caminho, descer da montaria, cuidar das suas feridas com antibióticos naturais, colocá-lo sobre a mesma montaria e conduzi-lo a uma estalagem. Mas nós não precisamos ser o personagem principal da parábola, nós não precisamos ser aquele que se destaca na narrativa de Jesus. Às vezes o nosso coração já dá conta de ser a própria hospedaria ou o dono da estalagem. E isso já é muita coisa. Nós não precisamos almejar os papéis principais, sermos as estrelas principais da caravana de Jesus. A ninguém chamai mestre, porque tendes apenas um único mestre e Senhor, que é Ele, a videira verdadeira. E compete a nós sermos um ramo unido a essa videira, para que esses ramos frutifiquem e, quando passarem pelas podas da vida, possam produzir ainda mais frutos de caridade. Como diz Tiago, a religião perfeita é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E nós podemos ampliar, é visitar os hospitais, quando for possível, é visitar os asilos, é tratar com amor e respeito os nossos familiares,
é honrar o nosso pai e a nossa mãe, é cuidar com carinho daqueles que trabalham conosco nos ambientes profissionais, é trazer no coração afeto pelos companheiros da doutrina espírita. E assim nós vamos avançando para uma mais ampla consciência dessa boa nova. Porque se o Evangelho é a boa nova, ele é a solução para as dores humanas. É o cântico de alegria. O Evangelho foi anunciado, como diz Humberto de Campos, na sua obra Boa Nova, o Evangelho foi anunciado com o brilho de uma estrela numa noite de Natal. E encerra-se nas divinas profecias do Apocalipse, anunciando um mundo de regeneração. Então não é um chamado para uma tristeza perene. O Evangelho não é um chamado para o cultivo da dor. Ele admite a dor. Ela existe no mundo. No mundo tereis aflição. Mas ele convida para algo maior. Nós não servimos mais pela caducidade das letras, pelas religiões que se enclausuraram no templo. Nós fomos chamados a adorar a Deus em espírito e verdade. E essa alegria do coração que nós podemos comunicar aos nossos irmãos, certamente é uma grande caridade. Porque aonde você vá, trazendo o Evangelho na alma, meu amigo, a tua aura irradia uma boa notícia. Os benfeitores que fazem sínteses e sinapses com você estão a teu lado, ampliando a caravana que te acompanha. Então, aonde você vai, a tua presença é bem-vinda. A tua chegada provoca brilho no olhar. As tuas palavras acalentam e consolam, levando aquele outro consolador, que é a doutrina dos espíritos. E as pessoas se sentem bem ao teu lado. Elas têm vontade de ficarem contigo, porque contigo elas sentem a presença do Mestre amado, daquele divino amigo que encarnou conosco para nos ajudar, daquele divino amigo que é o Verbo do princípio e, por ser o Verbo, dialoga com toda a criação. Então, não deixe de dialogar com a vida. Não deixe de ouvir a dor do teu semelhante. Não insensibilize o teu coração para as feridas alheias, porque você foi chamado para ser espírita, sim, mas, sobretudo, para ser luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo, porque acredita e busca praticar o ideal do amor, e sal da terra, porque se dilui no cadinho das relações humanas, fazendo-se anônimo, dando gosto e tempero a todas as praças por onde passa, sem fazer acepção de pessoas, meus amigos, porque reconhecem em toda parte os nossos irmãos em humanidade. E assim, usando a fé que impulsiona a caridade, nós vemos que a vontade e a prática fazem o contorno da obra, e a nossa perseverança em insistir traz os coloridos do sentimento. É a perseverança, é a insistência, é o não desistir que traz os coloridos do sentimento. É essa força que faz, por exemplo, um João Evangelista, que era conhecido como filho do trovão, transformar-se num ancião generoso e doce da ilha de Patmos. Quem lê aquela carta, a primeira epístola de João, e também o seu evangelho, falando de amor como nunca antes, às vezes não acredita que aquele mesmo João, na juventude, pediu a Jesus que fizesse fogo do céu descer do céu para queimar os samaritanos. É a transformação, é a metanoia, é a mudança de mente, é
a transformação daquele homem antigo, do homem da lei, para o homem que passa a ser habitado pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Aquele que guardou no coração o fiel depósito de Deus, que é o Evangelho, e busca a lei de perfeita liberdade. Submete-se à disciplina não por medo, não por imposição, mas pela alegria de ser uma ovelha de Jesus. E aí, meu amigo, essa alegria vai despertando em nós uma caridade ultra circunstancial. Eu já não faço mais a caridade quando os meus bolsos estão cheios, quando a vida está sorrindo para mim, quando as pessoas estão me aplaudindo. Eu faço a caridade porque eu descobri que o meu coração está preenchido pelo amor do Cristo. Eu faço a caridade, como diz um profetinha do Velho Testamento, chamado Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que decepcione o produto da oliveira, e os campos não forneçam mantimentos, todavia a minha alma se alegra no Senhor, no Deus da minha salvação. É essa caridade ultra circunstancial. É aquela que não precisa do clima, é aquela que não precisa das facilidades econômicas, é aquela que não precisa dos elogios, é aquela que faz pelo dever da consciência. Aí começa a ficar bonito. Aí a nossa vida começa a produzir coisas muito belas e nós passamos a sentir uma alegria, uma confiança e uma força que o mundo não nos pode dar. Mas porque nós nos transformamos, nós já começamos a sentir os primeiros raios da eternidade entrarem no espaço-tempo. O ser do Evangelho, a luz do mundo e um sal da terra. Ele sente os raios da eternidade entrarem no espaço-tempo que nós ocupamos. Nós fomos chamados para isso, para sermos astros no mundo, mas não no sentido de um brilho pirotécnico, mas um brilho silencioso, amoroso, simples, quase que anônimo, consolando as dores de todos aqueles que nos procuram e aprendendo também a consolar e ouvir as nossas próprias dores. E com quem, meus amigos, nós aprendemos tudo isso? Quem é a força que mantém o homem de pé? E junto com a doutrina espírita, nós repetimos uma única palavra, um único nome: é Jesus. É Ele que nos mantém de pé. É quando nós compreendemos que nada pode nos separar do amor dele. É quando nós compreendemos que os poderes do mundo não têm forças para nos fazer desistir. Como disse Estevão a Saulo, quando era ameaçado pelos poderes do Sinédrio, o Sinédrio tem 1000 formas de me fazer chorar, mas eu não lhe reconheço poderes para me apartar do amor de Jesus Cristo. E aí nós seguimos em frente, tendo discernimento das coisas que conduzem à paz, das coisas que conduzem à caridade. Nós vemos, por exemplo, nessa parábola que trouxemos no início, a parábola do rico e de Lázaro. Ela simboliza duas dimensões da alma humana: o rico e o pobre, o abastado e o esquecido. Eles não estão apenas fora de nós, eles estão, sobretudo, dentro da nossa alma.
são energias que habitam o nosso coração. Não existe na nossa sociedade, meus amigos, uma disputa perene entre pobres e ricos, entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Os que têm mais, eles não buscam apenas o bem-estar social. Eles trazem no coração também um sentimento de supremacia. Porque a publicidade, a mídia, o cinema, as novelas, a literatura, a música, a internet, as redes sociais incensam a ostentação. Aqueles que têm mais são aplaudidos, independente dos caminhos que tenham tido percorrido para conseguirem esses sucessos materiais. O homem ainda divide assim: quem venceu na vida é quem tem muito dinheiro. Então, nós chegamos à conclusão, pela linguagem publicitária, pela linguagem do marketing, que a maior parte da população da Terra é derrotada, porque as riquezas estão concentradas numa porcentagem pequenina da população do globo. Mas com Jesus é diferente. Como diz o Evangelho, pobres, não invejeis os ricos, não tenham inveja deles, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então não se envergonhe se você tem um pouco menos, e também não se creia superior a ninguém, porque você tem um pouco ou muito mais. Porque nós seremos chamados a prestar contas de todos os recursos que possuímos sobre a terra. Então, meus amigos, eu imagino um mundo regenerado, é um mundo em que ninguém se sente menor porque tem pouco, e que ninguém se sente superior, que ninguém cultua o narcisismo e a megalomania porque possui mais do que seu irmão. A única vitória em Cristo Jesus é a vitória do coração que se esforça em amar. Aquele que não ama ainda não aprendeu como convém saber. Imagine se essa frase fosse dita nas academias. Imagine se essa frase fosse dita nos consulados diplomáticos, no Congresso Nacional, no encontro dos chefes das nações. Se essa frase fosse repetida entre as forças armadas das principais potências do planeta. Aquele que não ama não aprendeu como convém amar. Então significa que todos esses poderios exteriores são pó diante de Deus. Apenas o que fica são as virtudes do Espírito. Quando Paulo, na carta aos Gálatas, descreve os frutos do Espírito, o primeiro fruto é amor. Depois ele fala de autodomínio, que é a virtude do manso, que aprende a dominar as suas próprias feras, as suas emoções conturbadas, para não praticá-las contra o seu semelhante. E com autodomínio e amor, nós colocamos a caridade em ação. Porque nós controlamos a nossa própria violência. Nós mudamos as nossas percepções. Os nossos olhos se transformam em lâmpadas do corpo. E nós passamos a escolher as coisas que são verdadeiramente necessárias para a vida. Nós não nos iludimos mais com as ostentações e as ilusões deste século. Mas esse trabalho é um trabalho árduo, porque Jesus não nos ofereceu a água da magia, a água da mágica, a água dos rituais milagrosos. Jesus, através da mulher samaritana, nos ofereceu a água da vida. Então é no cadinho das lutas de cada dia.
é na persistência dos minutos, é no autoconhecimento, é no mergulho dentro da alma, é no domar a língua, é no medir os gestos, é no educar o olhar que nós vamos nos transformando em criaturas mais caridosas. E nós falamos isso, meus amigos, não como quem sabe e não como quem pratica. Nós falamos isso com a esperança de alcançarmos essas coisas, reconhecendo que nós precisamos todos os dias nos fortalecer e persistir nessa caminhada. Porque se não foi fácil, se não foi uma transformação milagrosa para os discípulos da primeira hora, para os homens do caminho, para nós outros também não será. Mas com grande alegria é a caminhada que nós fazemos todos os dias. 1000 vezes passar pelos espinhos do caminho, buscando a Jesus, do que permanecermos inertes, com a nossa consciência anestesiada. E às vezes, falando de anestesia, falando de hipnoses mentais, lembrando André Luiz no livro Libertação, quando o benfeitor Gúbio diz a ele: André, as mentes mais fracas são arrastadas pelas mentes mais fortes. É assim que nós somos desviados do nosso caminho. Porque não oramos como deveríamos orar. Porque não vigiamos como deveríamos vigiar. Porque nos afastamos da palavra do Evangelho. A nossa mente transforma-se numa casa aberta para a invasão de inteligências mais fortes que nos arrastam aos despenhadeiros da dor, da tristeza e do desânimo. Então, para persistirmos neste caminho, nós precisamos ouvir aquela voz a que Paulo se refere na carta aos Efésios. Desperta, tu que dormes, que o Cristo te levantará para a luz. Nós ainda somos os seres dormentes e anestesiados e hipnotizados da criação. As criaturas encantadas com os príncipes desse mundo. E o Evangelho vem nos despertar. O Evangelho vem nos trazer, vem evocar de dentro de nós o brilho daquela pérola do reino que Jesus disse que foi encontrada em um campo. E esse campo é a nossa alma. Para que nós possamos ter sempre essa caridade permanente. Para que nós possamos ter sempre essa caridade, que às vezes dorme à noite triste e cheia de dor, mas que acorda no dia seguinte com as energias renovadas para dar prosseguimento à tarefa que lhe foi confiada. E essa caridade está espalhada por todo o Evangelho. O amor de Jesus socorreu o paralítico de Betesda. O amor de Jesus curou o cego de Siloé. O amor de Jesus curou o cego Bartimeu e os cegos de Jericó. Jesus não se esquece dos clamores do seu povo e da sua gente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que um pedido desse não vai ser ouvido? Às vezes nós temos uma marcha na nossa caminhada e ouvimos um clamor de um irmão necessitado e não paramos, porque dizemos: não, o meu compromisso é mais importante. Mas às vezes aquele irmão é Jesus se comunicando contigo. Se Jesus parou a marcha para atender os cegos de Jericó,
se Jesus interrompeu a marcha para socorrer Bartimeu, se Jesus, espremido pelo povo, foi tocado pela mulher com fluxo de sangue, nós que somos aprendizes do Evangelho, precisamos começar a exercitar essas coisas. Existe aquela caridade programada, aquela caridade das 7 horas, 7h30 da noite, que nós praticamos na casa espírita, do domingo à tarde, do sábado de manhã. Mas existe aquela caridade que é uma surpresa, que é um evento não esperado. É quando, de repente, nós recebemos uma ligação, nós somos surpreendidos por um amigo que nos bate a porta, por um desconhecido que nos aborda na frente do mercado. E Jesus quer saber a resposta do nosso coração. Ele quer saber se o nosso coração está sensibilizado nas harpas do sentimento, se nós já estamos abertos para fazer essa caridade não esperada e sermos surpreendidos pelo amor de Deus. Porque, meus irmãos, o Instituto Vida, realizando o seu trabalho extraordinário, ele não se restringe ao tempo, ele não se restringe ao lugar geográfico. O trabalho do Instituto Vida é no espaço e no tempo. Ele se dá em qualquer lugar onde houver um trabalhador do Instituto Vida, recebendo uma mãe desventurada, recebendo um aflito, recebendo um grito que vem por vias da mediunidade. Onde ele estiver, ele pode socorrer, porque ele tem Jesus como seu divino pastor. É uma caridade para fora dos lugares circunscritos. É uma caridade que já não é mais praticada em Jerusalém. É uma caridade que se espalha sobre a terra inteira. Onde houver uma ovelha de Jesus, com certeza haverá um lenço para enxugar lágrimas. Nós aqui hoje fazemos uma palestra, por exemplo, que eu tenho certeza que ela não se restringe apenas aos trabalhadores espíritas que nos ouvem agora. Ela vai se espraiando em ondas espirituais. Ela vai tocando entidades desencarnadas. Ela vai atravessando dimensões espirituais que ainda nem conhecemos e sensibilizando seres que nós nem sabemos o nome. Porque eu posso plantar, vocês também plantam, outros tantos regam, mas só Deus dá o crescimento. É o Espírito que dá a vida, é o Espírito que comunica a vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Por muito tempo, nós fomos apenas mamíferos racionais, vivendo pelas sensações, pelos instintos de reprodução, de saciar as necessidades do estômago, do sono, mas agora nós fomos chamados para algo maior. Nós recebemos um convite do mundo maior, para que nós também possamos viver pela lei da consciência, aprimorando os nossos sentimentos. Caridade é sentimento. Beneficência, por exemplo. Eu posso dar algum bem material simplesmente por obrigação. Tem o seu valor, com certeza tem o seu valor. Mas a caridade é você dar algo de si com aquele sentimento de carinho no coração. É você dar algo de si sentindo que você fez o que deveria fazer por amor e por fidelidade a Jesus. E a vida tem recursos para nos ensinar essa caridade.
Às vezes, através dessa palestra e de tantas outras, ou da leitura de um livro, ou de uma cena do cotidiano, meus amigos, é muito importante que nós nos atentemos a essa mensagem. Nós fizemos só uma pequena anotação aqui para o inerte, para o preguiçoso, para o acomodado. A melhor consolação, às vezes, a melhor consolação não é sair daqui rindo, é se encher de angústia, de um incômodo insuportável, no qual a consciência pergunta: até quando, para preservar o corpo, você vai sufocar os apelos da tua alma? E aí nós lembramos do pobrezinho de Assis. Francisco, na Itália, foi assim. Ele partiu para a guerra com as pretensões de retornar como um cavaleiro vitorioso e aclamado pelo seu povo. Mas após ouvir aquela voz da consciência, ele regressou a Assis, doente e alquebrado. Às vezes a gente, para aprender a caridade, a gente precisa passar por essas angústias, porque os nossos corações ainda trazem grandes redemoinhos de sombras e grandes quantidades de pedra. É a angústia que vai removendo as sombras, que vai retirando as pedras e que vai nos dizendo assim: não, eu não posso continuar assim. Eu não posso viver apenas a vida do corpo. Eu não posso viver apenas acreditando que o trânsito se inicia no berço e termina no túmulo. Eu preciso reconhecer que eu sou um espírito imortal e eu tenho deveres ante o Senhor da criação. Não é isso que Jesus conta naquele ensino? Daquele rico que guardou os seus proventos em celeiros? E ele diz: insensato, porque hoje a tua alma pode ser chamada, e aonde você vai levar essas coisas? Você não vai levar. Então, meus amigos, se porventura hoje, ontem ou amanhã você sentir uma grande angústia, pode ser a visita do Espírito da Verdade ao teu coração. É aquela voz de Jesus dizendo: levanta, pega o teu leito e anda, porque há muito trabalho a fazer, a começar por você mesmo. A começar por você mesmo. E não é ninguém que vai fazer por nós. O semeador saiu a semear. E ratificando aquela mensagem do início, nós apelamos para uma caridade que se fortalece na fé. Como diz o Salmo de Davi, às vezes nós nos vemos num abismo, nós nos vemos em aflições, bem-aventurados os aflitos. Mas como a caridade é criativa, nós, nesses abismos, construímos um açude e enchemos esse açude com as nossas lágrimas. E aí nós já temos uma fonte para matar a nossa sede. O homem do Evangelho, ele não chora em desespero. Ele chora cheio de consolação, porque sabe que Jesus é o bom pastor e ele ouve a voz das suas ovelhas. E quando essas ovelhas se perdem no caminho, ele vai atrás delas. E quando as acha, coloca sobre o ombro e leva para casa e convida todos os amigos e a vizinhança e dá uma festa. Porque a caridade não é tristonha, a caridade não é depressiva, a caridade não é desalentada. A caridade, ela tem um vigor especial. Quantas pessoas que
neste momento, talvez não tenham a certeza das garantias materiais do dia de amanhã, mas tem um brilho no olho, tem um sorriso nos lábios, tem uma alegria profunda e uma irradiação doce partindo do coração. Quantas? É porque Jesus as habita. E nós reconhecemos com Paulo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós caminhando para o final, falando do mundo de regeneração, nós lembramos que a Terra é o conjunto de muitas etnias, de muitos povos, de idiomas diferentes, de culturas e religiões diferentes, mas comandada por um único e só pastor. Como diz Emmanuel em uma de suas mensagens, um dia aquela voz será ouvida novamente sobre as planícies. O Sermão do Monte não deixou de ecoar sobre a terra. Ele só está procurando os corações de boa vontade. E nós sabemos que no campo infinito da caridade, benfeitores de muitas plagas universais nos acompanham. Dentre eles, aqueles que vieram degredados de um outro mundo, que vieram da constelação do Cocheiro de Capela. Aqueles que já deveriam ter retornado à sua estrela brilhante, mas desejaram continuar conosco pelo simples sentimento de amor aos sofredores dessa humanidade terrena. Eles estão aguardando o casamento do céu com a terra. Eles estão aguardando a Jerusalém descer do alto. Eles estão aguardando aquele santuário que João descreve no Apocalipse. Aquela cidade eterna em que as praças, em que as vias públicas são enfeitadas de ouro, porque eles não estão mais nos cofres de algumas poucas pessoas, mas são compartilhados por toda a gente. E um dia, meus amigos, um dia, esse casamento vai acontecer. Quando será esse dia, nós não sabemos. Apenas o Pai que está no céu sabe. Jesus já avisou. Nem os anjos do céu, nem o Filho sabe. Apenas o Pai. E isso não nos interessa. Cronologias não nos interessam. Mas essa esperança que desce, ela nos interessa. Ouçamos esses espíritos amigos, essa espiritualidade doce e benevolente. O apóstolo da caridade, o mentor espiritual do Instituto Vida, Bezerra de Menezes, para que nós possamos sermos todos os dias inspirados por essa caridade. Caridade que anda a segunda milha, caridade que perde a capa e dá também a túnica, caridade que não se cauterizou, que chora com os que choram e sorri com os que sorriem. Caridade que na guerra busca a diplomacia da paz. Caridade que negocia as condições para a pacificação das almas. Caridade que não cede aos poderes instituídos do mundo. Caridade que faz um acordo com Jesus, uma aliança com o Mestre, e não o abandona nunca mais. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos os irmãos. Transição planetária é a criação sendo curada, ressuscitada e transfigurada. A matéria do mundo tem a ver com o pensamento do homem que habita o mundo. Se nós quisermos vacinas, medicamentos para mitigar as dores humanas,
Meus irmãos, quanto mais o homem se ama nesse globo, mais as portas do mundo espiritual se abrem para novas revelações da ciência. Nós pensamos que as vacinas surgem nos laboratórios, elas nascem no mundo espiritual. São os mensageiros de Jesus que inspiram os cientistas da Terra. Se o cientista se ama, se o religioso se ama, se o filósofo se ama, as descobertas começam a aflorar no jardim da criação. Isso não vai ser dito, talvez, em nenhum outro lugar. Esse aprendizado, ele está nas páginas da doutrina espírita. Toda a bênção do alto é graça de Deus e necessita de um coração que ama, a fim de recepcionar. Caridade em ação, vivência cristã na transição planetária. Um grande beijo a todos vocês e muito obrigado pela corrente de luz que me inspirou as nossas palavras. Abrimos a boca, mas sabemos que o conteúdo que vivifica, ele nasce da generosidade de Jesus e de todos vocês. Meu querido irmão Ricardo Walter, muito obrigado por esta palestra. Você fez aí um passeio profundo pelos textos bíblicos, não só do Novo Testamento, mas também, principalmente, referências importantes do Novo Testamento. Muito obrigado pela sua reflexão neste dia. Estas comemorações têm um tema geral. Eu vim para que todos tenham vida. É o tema geral das comemorações desses 10 anos do Instituto Vida. Que Jesus, então, possa nos dar as condições para que possamos realmente possibilitar que a vida humana neste planeta seja plena, seja abundante. E creio eu que o nosso planeta, no mundo de regeneração, vai caminhando nessa direção. Eu quero agora, para encerrar, chamar o nosso irmão Paulo Maia para proferir a prece de encerramento. Ok, Jaime, muito encantado com as colocações, com a reflexão que nos foi trazida. Que Jesus ilumine e inspire sempre nosso irmão. E rogamos também ao Jesus, neste momento, com todas as almas aqui conectadas, seja do plano espiritual, seja os nossos irmãos internautas, aqueles que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir depois, mas que nosso pensamento aqui, fortalecido por nosso sentimento de fraternidade, de compaixão, de amor, de inspiração e confiança nas palavras de Jesus, vamos todos, então, unindo nossos pensamentos, dizer a Ele: Senhor Jesus, graças te damos por estar aqui, Senhor. Aqui, nesse encontro de almas queridas, aqui, nesse mundo em transição, Senhor, para o mundo de regeneração, aqui, nas condições de trabalhadores, entendo a escolha de caminhos diferentes por termos escolhido estar aqui, Senhor. Tem misericórdia de nossas fraquezas, né? Mas não nos deixe abandonados às nossas vicissitudes, à sombra que ainda trazemos em nossos corações, que nasce de nós mesmos. Por isso, Mestre, envolva cada um de nós aqui, cada coração ligado a esta casa, ao Instituto Vida, do plano espiritual, do plano carnal, que essa ideia, que este propósito, Senhor, que essa missão, possamos todos contribuir e que ela possa angariar novos colaboradores,
e que a nossa família humana, Senhor, nossos irmãos em humanidade, possam, nesses momentos de reflexões, onde toda a terra passa por uma aflição aguda, com o propósito de despertar em nosso espírito, Senhor, novos comportamentos, novas reflexões, que todos nós possamos nos dar conta da grandeza da vida, da beleza da justiça divina e da sua tutela com todos nós, Senhor, do carinho, da proteção. E que não nos damos conta disso, possamos melhorar nossos pensamentos, nossos sentimentos e fazer, Senhor, que a tua mensagem encontre em nós propagadores, irmãos e corações disponíveis, né, para fazer o bem. Por isso, Senhor, ilumina-nos o entendimento, ilumina-nos o coração, para que a cada instante possamos aproveitar, Senhor, as oportunidades de crescimento espiritual. Guarda-nos na tua paz, Mestre. Que essa casa permaneça sob tua assistência e que todos que aqui adentrarem, presencial, espiritual ou virtualmente, possa ser acolhido pelo teu coração misericordioso. Despeça-nos na tua paz, Senhor. Que assim seja.